Olá a todos os nossos ouvintes, todos muito bem-vindos a mais um podcast do CMA, que é o Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é Luísa Muniz, eu sou graduada pela PUC e eu vou moderar a nossa conversa de hoje, sobre o tema o atendimento ao cliente e a definição da estratégia na prática. Vou apresentar brevemente nosso convidado, Renato Beneduzzi. Ele dá aula na PUC-Rio também. Ele é advogado, pelo que eu vi, com cerca de 20 anos de experiência. Atualmente, ele é sócio no Beneduzzi Tarré Advogados. E o currículo acadêmico, pelo que eu pesquisei, é gigantesco, né? Acho que você vai saber falar bem melhor do que eu. E, Renato, bem-vindo, e em nome do CMA e da PUC-Rio, e também pessoalmente, eu agradeço imensamente a sua presença, e eu queria passar a palavra agora para você, para saber se você tem alguma consideração inicial e complementar a sua apresentação. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, CMA, pelo convite. É uma honra imensa. A gente até falava um pouquinho, né, antes de começarmos a gravar, da importância desse tipo de iniciativa. Acho que os tempos estão mudando. Nós temos instrumentos tecnológicos que não existiam antes. É importante para os alunos, para a sociedade, que a gente consiga se adaptar e, enfim, criar coisas novas. E acho que parabéns mais uma vez a você, ao CMA, por essa iniciativa. Espero ter certeza que vai ser muito legal o nosso encontro de hoje. Obrigada, Renato. Bem, eu queria começar, né, com uma pergunta um pouco mais aberta, que é como se dá a escuta do advogado ao cliente? Eu acho que, sobretudo para a gente que está começando, assim, e acompanha no escritório e vê, assim, os advogados mais experientes. Acho que a primeira coisa é a ideia de que o advogado ele presta um serviço, é verdade, né? E eu falo como advogado contencioso, né, que eu fui a vida inteira. Ele presta um serviço, ele deve ouvir o cliente, então existe uma relação contratual, mas o advogado tem também, como diz a Constituição, uma função pública, digamos assim. Então, é por isso que o professor Sérgio Bermudes sempre disse que o advogado é o primeiro cliente, é o primeiro juiz da causa. E eu acho que isso é importante para aqueles que estão começando ter em mente, né, a ideia de que quando o advogado recebe o seu cliente, ele está conversando com uma pessoa, não está conversando com uma questão jurídica, uma pessoa que tem a sua história, que tem enfim, as suas frustrações, as suas. Ninguém chega a um advogado sem digamos assim, um drama pessoal, por mais que seja uma empresa, que seja uma questão empresarial, sempre é uma pessoa, um drama pessoal por trás disso. E acho que a função do advogado nesse sentido é ouvir o cliente, né? Parece meio óbvio, mas tentar entender quem é o cliente, o que ele está fazendo ali, qual é o drama por trás daquele litígio. A ideia é identificar assim, existe um litígio, que é aquele litígio aparente, mas frequentemente há um conflito subjacente. Então, o advogado deve ter paciência, ele deve ouvir o cliente de um modo bem, enfim, tentando realmente entender o que passa ali, até inclusive, para dizer para o cliente: olha, às vezes você não tem razão, isso que você está pensando não é o melhor caminho. Isso, né, que o Sérgio sempre fala, de que o advogado é o primeiro juiz da causa. É verdade, você tem como advogado, ainda que você esteja representando para alguém, ainda que você vá ser remunerado por isso, você tem uma função pública de fazer uma espécie de filtro. Dizendo: olha, isso aqui que você pretende não é possível, né? Não é que você vai deixar o cliente desamparado, mas é importante ter essa objetividade, essa imparcialidade, e orientá-lo para o que lhe parece o mais correto, e não necessariamente adequar as suas convicções àquilo que o cliente esteja querendo. Isso é mais fácil dizer do que fazer. Nós, advogados, sempre temos medo de fazer isso e perder o cliente e deixar o cliente, enfim, incomodado, ele vai procurar outra pessoa, mas é importante ter essa sensação de que o advogado exerce também uma função pública. Ali, o advogado é o primeiro juiz da causa, ele deve orientar o cliente sem medo de perder esse cliente, de desagradá-lo, né? Até porque isso é o melhor para o próprio cliente, né? Daqui a um tempo, se é feito um pedido judicial que não fazia sentido, você sabia disso, e o cliente não ganha, ele pode culpá-lo por isso. Então, nesse primeiro momento, os advogados devem ter coragem de dizer ao cliente o que eles precisam ouvir, e não aquilo que eles querem ouvir. Acho que essa é a primeira
é a regra de ouro da interação, da primeira interação com os clientes. Entendi, Renato. Acho que você acabou respondendo uma três perguntas que a gente tinha já pensado assim inicialmente, né? Que a gente pensou na questão de como o advogado lida, né, com as expectativas do cliente e como é que ele aborda a plausibilidade da pretensão do cliente, né? E aí eu queria pegar o gancho da questão da expectativa, porque eu acho que o cliente ele tem uma expectativa inicial quando ele chega para uma primeira conversa com o advogado, só que às vezes essa expectativa vai perdurando, né, ao longo do processo. A gente sabe que demora muito tempo. Acho que especialmente assim quando você está lidando às vezes com um cliente que é pessoa física e tudo mais. Como é que você acha que assim o advogado ele consegue comportar isso ao longo do tempo? Eu acho que, acima de tudo, aí, citando o Sobral Pinto, a advocacia é uma profissão que não cabe para covardes. É um pouco forte essa expressão dele, né? Mas e ele falava, claro, num contexto diferente, num contexto de ditadura militar, em que ser advogado, dependendo de quem você defendesse, era realmente perigoso para a sua integridade física, mas há ainda hoje uma boa verdade nisso, né? Essa coragem de dizer, enfim, de procurar entender o caso e explorar aspectos que, em tese, podem fazer mal ao seu cliente, mal àquilo que você pretende sugerir ao seu cliente, para, no final das contas, sugerir a ele uma solução que seja melhor para ele. E sempre, claro, e isso é muito importante discutir, respeitando certos limites éticos, né? O advogado ele não pode, na busca de defender o seu cliente, ultrapassar certas barreiras éticas. Ele não pode se afirmar verdadeiro um documento que é falso, né? Ele não pode afirmar uma coisa que ele sabe que não é verdadeira. É possível, todos têm direito a ser defendidos, é verdade, mas isso não é uma carta branca para um comportamento, para comportamentos não éticos no curso de qualquer litígio judicial, arbitragem, negociação. Existe uma barreira ética que todos os advogados devem respeitar, e é importante que o advogado saiba dizer também para o cliente: olha, isso aqui eu não posso dizer, né? Isso aqui não é verdade, esse documento é falso, eu não posso dizer que ele é verdadeiro. Isso exige dos advogados, das advogadas, coragem, né, de dizer para o cliente: olha, isso aqui eu não posso dizer, esse documento eu não posso apresentar ao juiz como sendo determinada coisa, porque eu sei que não é, sei porque ele é falso. Então, acima de tudo, essa noção de coragem, né, isso não é não atender o seu cliente, né? Isso é, na verdade, atender o seu cliente e pedir que ele haja com litigância de má fé, que ele cometa um crime. Quer dizer, é claro que o advogado deve defender o seu cliente, deve defender os interesses do cliente, mas há um conjunto de princípios éticos que não podem, e aí o advogado precisa ter coragem de deixar marcado isso, que não podem ser ultrapassados. Perfeito, Renato. Acho que você respondeu muito bem, e trouxe, assim, acho que questões bem relevantes, né, no aspecto ético da advocacia. Outro ponto que eu queria perguntar para você é quando o judiciário é uma opção, a primeira opção que você tem, em que momentos ele é uma opção residual e também como comportar isso, né? Porque eu tenho a impressão de que às vezes as pessoas chegam muito com os ânimos muito fortes no escritório e aí, assim, quando o advogado quer propor de cara uma opção residual e não o judiciário, acho que causa até uma estranheza, assim. Então, como conduzir nessas situações? Eu até engraçado, eu até escrevi alguns anos atrás, tipo, a teoria geral do litígio, em que eu abordo esse problema. O que me parece que nós fizemos no processo civil brasileiro durante muito tempo e que nós estamos pagando o preço por isso nas situações em que você descreve. Nós sempre tivemos uma obsessão muito grande no direito brasileiro pelo processo, tanto que nós temos teoria geral do processo. É claro que, nos últimos anos, nós estendemos essa ideia de teoria geral do processo para outros processos, para o processo administrativo, a ideia de processualidade, né, no processo administrativo, para processos não estatais. Então, mas é sempre processo. Então, ainda quando nós estamos dando um passo adiante, né, nós continuamos presos à ideia de processo. Mas o processo ele é um meio, ele não é um fim. O que as pessoas esperam, na verdade,
resolver os seus litígios. E nem sempre o processo, por mais óbvio que isso possa parecer, me permita a insistência, nem sempre o processo é a melhor maneira de resolver um litígio. Mas está mudando. Eu acho que nós, o CMA faz um trabalho muito bonito nesse sentido, de conscientização. Outras gerações passadas de estudantes não tinham isso de maneira tão clara, mas essa consciência vem se tornando mais clara nos últimos anos, e são tantas iniciativas positivas nesse sentido, de que o processo não é um fim em si mesmo. Não adianta recomendar ao cliente um processo se esse processo não vai resolver o problema dele. Se há uma outra maneira mais eficiente de resolver o problema, que não o processo judicial, arbitral, por que não fazer? Então, acho que eu vi eu comecei a estagiar em 2004. Então, quer dizer, nesses quase 20 anos enfim, de trabalho no contencioso, eu vi isso mudando radicalmente. Essa ideia de que os advogados, ao ouvirem o problema dos seus clientes, devem perguntar o seguinte: qual é a melhor maneira de resolver o seu litígio? E há situações em que o litígio ele é fruto de um conflito latente. Isso acontece nas relações de família, isso acontece nas relações societárias, né? Então, às vezes, existem litígios que nascem sucessivamente de uma mesma relação societária, porque há desconfiança entre os sócios, desconfiança entre os administradores. O processo ele pode resolver o litígio, aquele litígio específico, mas como há um conflito subjacente, isso quer dizer que novos litígios continuarão a surgir. É um pouco como enxugar gelo, sabe? Então, acho que os advogados hoje, e nos últimos anos nós todos temos tomado mais consciência disso, devemos, antes de pular logo para o processo, pensar: bom, qual é o litígio? Qual é o conflito subjacente a esse litígio? Como nós resolvemos esse conflito subjacente? Às vezes, a mediação ela é uma maneira, sem nenhuma outra que lhe seja superior, de resolver esses conflitos subjacentes, né? Que são fábricas de litígios. Não adianta um processo judicial, uma extinção de sociedade, uma prestação de contas, quando, na verdade, existe um conflito subjacente entre os sócios de determinada empresa. Talvez uma mediação, nesse caso específico, consiga matar o mal, digamos assim, pela raiz. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, acho que hoje os advogados, advogadas devem olhar para o cliente e pensar assim: qual é esse litígio que você está me descrevendo? Existe um conflito subjacente? E aí depois pensar qual é a melhor maneira de resolver esse litígio, de resolver esse conflito subjacente. Às vezes não tem jeito, é o processo judicial, né? Mas nem sempre e frequentemente não será esse o caso. E aí o processo judicial, ao contrário de contribuir para a solução do conflito, frequentemente pode exacerbá-lo e ter um efeito, digamos assim, contrário. Então, em resumo, acho que essa é a grande preocupação: identificar o litígio, esse epifenômeno, né? Qual é o litígio concretamente? Existe um conflito subjacente e qual é a melhor maneira de resolver não apenas o conflito, não apenas o litígio, mas se tiver um conflito subjacente, também um conflito subjacente. Por isso que o advogado, como eu disse, ele deve ouvir, né? Os advogados têm que ouvir, e eu brinco, não podem cobrar por hora no primeiro encontro. Tem que ter paciência para ouvir toda a história do cliente, mesmo aquilo que talvez não pareça importante no primeiro momento, porque apenas entendendo a história, enfim, o pano de fundo, é que os advogados terão condições de identificar o litígio e, eventualmente, esses conflitos subjacentes, se eles existirem. Se não fizer isso, os advogados não terão condições realmente de oferecer uma solução para os seus clientes que seja ampla e definitiva. Entendi, Renato. Eu acho que faz total sentido nessa paciência na abordagem inicial com o cliente. E eu queria aproveitar o gancho do que você trouxe, né, de tipo preparar o cliente para se eventualmente tiver que ser abordada uma opção dialogal e tudo mais. E eu queria te perguntar, assim, você acha que os advogados têm que ter o costume de, quando decidir seguir, por exemplo, numa mediação, fazer uma preparação anterior do cliente? E se sim, o que você acha importante nessa preparação? Eu acho que sim. E a mediação, ela pode funcionar muito bem, ou ela pode ser, se for mal conduzida, ela pode ser uma experiência trágica
para os clientes. Então, isso exige dos profissionais que conduzem mediação uma experiência muito grande. Então, na verdade, esse é o primeiro aspecto. Quer dizer, não é a mediação exige uma técnica, exige uma preparação, não é simplesmente a boa vontade. Então, a primeira preocupação que eu tenho é realmente saber se a mediação será conduzida por um profissional que é qualificado, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que exige uma série de habilidades que não são fáceis de ter. Então, a primeira preocupação é isso aqui realmente vai ser conduzido por um profissional habilitado, né? Não é qualquer pessoa com boa vontade que conduz uma mediação. Uma mediação muito boa pode ser uma experiência maravilhosa para o cliente, ele pode sair da mediação com o seu conflito subjacente resolvido, o entusiasta do instituto, mas se ela for mal conduzida, se for mal conduzida por uma pessoa despreparada, ela pode ser uma experiência traumática para o cliente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a de que muitas pessoas não têm ainda um contato com a mediação. Então, o advogado tem um trabalho de preparação e de familiarização. É preciso que os advogados expliquem para os seus clientes que vão participar de uma mediação o que se espera ali. Né? Que o mediador não é um juiz. Pode parecer óbvio, né? Mas às vezes, para nós, né, advogados, não é óbvio, quanto mais para pessoas que não têm formação jurídica. O mediador não é um juiz. A ideia não é convencê-lo de que eu tenho razão, né, ou de que o meu cliente tem razão. Então, acho que é fundamental para o cliente, para o advogado, explicar para o cliente, familiarizá-lo com o método, o que é a mediação, para que ela serve, quais são os objetivos, para que não se desperdice a mediação com, digamos assim, com uma pegada que não é própria a ela. Quer dizer, se as partes resolvem convencer o mediador de que elas têm razão, começam a discutir questões de direito, etc., é um tempo perdido. Então, acho que, em resumo, o advogado ele tem que se assegurar de que o mediador é um profissional habilitado, porque, se não for, isso pode ser uma experiência traumática. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Uma experiência traumática, mediações conduzidas por pessoas que não têm nenhuma formação, por magistrados aposentados, que não têm nenhuma formação nessa área. Não é uma coisa que qualquer pessoas sem formação consigam fazer. E, além de tudo, familiarizar o cliente com os princípios, com a ideia, com a maneira de pensar da mediação, para que não se desnature, enfim, a mediação e se perca tempo, digamos assim, transformando a mediação num simulacro de julgamento, que é o que ela definitivamente não é. Acho que o papel dos advogados contenciosos, dos advogados de modo geral, nessa familiarização é fundamental. Entendi, Renata. Achei muito interessante que você trouxe da importância de você também lidar com um profissional que seja habilitado, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções legais, tantas câmaras que incluem a mediação como método de solução de conflitos, né? E eu acho que eu vejo na minha geração assim, eu acho muito legal que a gente tem acesso na faculdade a várias aulas que envolvem mediação, e a gente sabe que existem as câmaras, e a gente ouve falar da mesma maneira que a gente ouve falar de grandes processualistas, de desembargadores que, poxa, também são acadêmicos e têm uma tese legal e relevante, que a gente começa a ver também esses profissionais para ter como referência no futuro como advogados, assim. E agora eu acho que, mudando um pouquinho a rota, né, do que a gente vem falando, é uma pergunta que eu acho que a gente não podia deixar de fazer para você, principalmente alguém que tem muito tempo de experiência, que talvez esteja sentindo essa diferença hoje, ou começando a sentir, é de que forma, hoje em dia, na atualidade, a diversidade e a inclusão, elas começam a integrar as estratégias de atendimento ao cliente e acho que a prática jurídica em geral do advogado, assim, considerando que a gente está num momento que o cenário está começando a mudar. É curioso, né? Porque esse era um não problema 20 anos atrás. Não no sentido de que não fosse um problema, mas algo que não era problematizado. E eu vejo com muita alegria, tenho visto nos últimos anos, uma preocupação maior com essa questão, e eu lhe digo assim muito, muito, muito diretamente, quanto mais diverso é um grupo de profissionais, diverso no sentido de história de vida, de
pessoas, enfim, de pessoas diferentes, melhor será o trabalho que esses profissionais prestarão aos seus advogados. Group thinking nunca é uma boa, não é uma boa ideia. Então, é claro que existe uma razão ética para promover a integração de pessoas que não, por exemplo, né, em grandes escritórios. Sempre foi muito difícil encontrar negros nos escritórios, né? E é algo que, infelizmente, nós naturalizamos ao longo dos anos. Então, essa preocupação com diversidade, com integração de, enfim, ela é fundamental. E ela não é apenas um imperativo ético ou moral, não é algo que nós devemos fazer porque é algo que nós devemos fazer, mas é também algo que melhorará, na minha opinião, o serviço que é prestado pelo escritório aos seus clientes. Então, eu enfim, fico muito feliz em ver que a diversidade é um problema que hoje é debatido e é valorizado de uma maneira que, quando eu comecei a trabalhar, não era. Mas, em resumo, do ponto de vista de atendimento ao cliente, quanto mais diversos forem os profissionais que atendem ao cliente, né? Quanto mais diversas as suas histórias, enfim, as pessoas, melhor esse grupo de profissionais atenderá os seus clientes. Isso eu posso dizer com toda a convicção. Entendi, Renato. Achei interessante que você trouxe que isso não era um problema há 20 anos atrás, né? Porque eu hoje, assim, no escritório em que eu trabalho, por exemplo, eu vejo que, acho que como é a tendência do mercado em geral, assim, eu vejo que existe uma diversidade maior nas pessoas mais novas, estagiários, recém-formados, advogados, acho que até, assim, um nível de 5 anos de formados, e aí quando a gente olha para as pessoas muito mais velhas, é tudo muito como eu imagino que fosse há 20 anos atrás, assim, mas eu acho que a mudança já é visível mesmo para as novas gerações, assim. Eu tenho duas filhas, além do Léo, que você conheceu, e é claro que quando é pai, assim, a gente pensa um pouco mais no mundo, assim, né? É engraçado isso, né? E como as coisas estão. Eu vivi eu cresci na década de 90, que foi uma década de muito otimismo, a década de Friends, lembra do Friends, aquela série? Aham. Era uma década de otimismo. Enfim, a União Soviética acabou, a democracia no mundo está evoluindo, as nossas mazelas, se ainda existem, elas são residuais e tendem a passar. Nós vivemos uma época um pouco menos otimista hoje, mas eu continuo um otimista. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente pode olhar para a situação que a gente está, olhando o copo como meio cheio e meio vazio. Eu vejo que, na verdade, por exemplo, eu tive uma tia-avó que nasceu em 1923, que ela sempre quis, eu era muito próximo dela, ela sempre, vovó Nira, ela quis estudar direito, mas a mãe dela não deixou. Disse que o direito era para homens. A minha tia Sônia, que nasceu em 1932, ela já estudou direito na década de 50. Ou seja, ela é uma geração, ela tem hoje 90 anos. Eu vi, a geração da minha mãe já foi uma geração que existem algumas, a Teresa Rudalvin, por exemplo, a Ada Pellegrini. Quer dizer, eu acho que as coisas estão melhorando. A nossa espécie tem uns 300 mil anos, mais ou menos, né? E se a gente pensar que da geração da minha avó, que nasceu em 1923, 100 anos atrás, aliás, né? Até hoje, as coisas estão melhorando de uma maneira relativamente rápida. É tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse? Não é. Mas, sendo otimista, e eu tendo a ser otimista, eu gosto de ser otimista, eu acho que as coisas estão melhorando, sabe? Eu vi isso na minha vida melhorarem, porque é verdade, você tem toda a razão, há hoje um equilíbrio muito maior nos advogados mais novos, mas porque os advogados mais velhos estão nos escritórios há 30 anos. E na década de 80 não era assim. Então, na verdade, esse incômodo que você tem toda a razão, com a diversidade nas posições de lideranças dos escritórios, é reflexo, na verdade, não talvez de uma discriminação enraizada, mas sim do fato de que, quando esses advogados eles entraram no mercado de trabalho na década de 30, isso ainda era um problema que não é hoje. Tá? Então, em resumo, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Ainda há muita coisa a melhorar, mas muita coisa já melhorou em relativamente pouco tempo. Então, acho que isso é razão para algum otimismo, embora, claro, a gente sempre tenha pressa, né? Não há nada de errado em ter pressa. Mas é bom também ser um pouco otimista, sabe? Não deixar
não se deixar desanimar enfim, por algumas injustiças que a gente ainda vê. Com certeza, Renato. Agora vou passar para a nossa próxima pergunta, né, que acho que volta um pouco ao curso do que a gente estava seguindo, né, que é, você já abordou um pouco, né, a gestão de crises no atendimento ao cliente, e eu queria, assim, escutar dicas ou se você quiser trazer um exemplo prático para a gente de como é que o advogado ele pode estar preparado para gerir uma crise nesse atendimento, sem afetar a percepção do cliente sobre a qualidade do atendimento dele. Acho que, acima de tudo, o advogado ele tem que estar disponível. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? A advocacia é uma profissão que exige dos advogados, os advogados, que estejam sempre atentos e à disposição. Essa O juiz, por exemplo, não. O juiz tira férias, ele devolve os processos, viaja e não precisa ele não vai atender o celular, não vai ter nenhuma ligação, né? Já os advogados, eles precisam estar sempre, digamos assim, num modo assim de atenção, porque os clientes eles podem ter seus problemas, uma liminar, uma participação numa licitação, enfim, existe um risco permanente de alguma urgência. Então, a primeira coisa os advogados devem ter a disposição de estar sempre mais ou menos ligados. É claro que a vida do advogado criminalista é pior, porque ele é procurado às 5 horas da manhã. Né? O advogado civil ele não é acordado tão cedo de modo geral. Né? Então, para aqueles que gostam de dormir até mais tarde, a vida com o advogado civil é melhor que a advogado criminalista. Mas acho que nesse gerenciamento de crise, o cliente tem que ter sempre a convicção de que você estará ao lado dele. Essa para mim, enfim, É claro que normalmente um advogado trabalha com uma equipe, não precisa ser sempre você a todo momento, né? Você, Luísa, como chefe de uma equipe, né? Mas eu acho que essa disponibilidade para o cliente transmite a ele uma confiança. A relação entre o advogado e o seu cliente é uma relação de confiança, acima de tudo. Né? Do cliente no advogado, claro, mas também do advogado no cliente. E essa confiança passa, no contexto do gerenciamento de uma crise, na disponibilidade. O advogado tem que estar disponível e o advogado tem que também saber, como eu disse antes, mas acho que aqui também é importante insistir nesse ponto, o advogado deve saber dizer não. É fácil falar e difícil fazer. É muito fácil dizer, não, se o meu cliente disser uma coisa que não faz sentido, eu vou dizer não. Na prática é difícil, mas é importante que nós, advogados, tenhamos essa experiência de dizer, olha, aqui, isso que você está sugerindo, não dá para fazer, não vai funcionar, não pode fazer. Então, no momento de crise, que é um momento de excitação, de nervosismo, né, essa disponibilidade pode levar frequentemente a ideias, digamos assim, estapafúrdias. O advogado tem que ter a serenidade e não pode ter medo, de novo, a ideia da advocacia como uma profissão de coragem, dizer para o seu cliente, não com risco, talvez, de perdê-lo. Né? Às vezes as pessoas gostam de ouvir apenas o que elas querem ouvir. Mas o advogado deve ter a coragem de dizer, em certos momentos, não, isso não dá, isso que você está pensando não dá para fazer, não é o melhor caminho, a minha recomendação é essa, porque é uma relação de confiança. Se o advogado não confia no que o seu cliente fala e o cliente não confia no advogado no sentido de que não presta atenção, não faz nada do que ele diz, essa relação entre cliente e advogado não está funcionando. Né? Com certeza, Renato. Acho que é muito importante, né, essa questão da confiança mesmo que você trouxe, sobretudo porque é uma relação como qualquer outra, né, então se tem a quebra de confiança, acho que é muito difícil, de fato, manter esse vínculo. Bem, eu acho que muito na linha, né, do que a gente está conversando, como é que, assim, a gente vê que às vezes a gente vê o trabalho de um advogado que está começando no escritório, assim, do nada a coisa explode, assim, e bomba e cresce muito rápido. E de que maneira? E às vezes cresce muito rápido na figura de um advogado X, de um advogado Y. Então, assim, de que maneira os advogados eles podem equilibrar, né? Eu acho que não só a necessidade de fornecer um serviço eficiente, atencioso, mas assim, um serviço que até com o crescimento mesmo, ele esteja alinhado à ideia inicial que aquele advogado tinha, né, quando ele começou a
prestar esse serviço, a maneira com que ele queria prestar, com uma gestão também, eficaz do tempo que ele tem, dos recursos que ele tem. Como comportar isso? Acho que é uma pergunta difícil, mas Difícil. Acho que, acima de tudo, Isa, não dá para ter tudo. E a gente tem que ter essa consciência em todos os momentos da nossa vida, né? No momento em que eu faço estágio e tenho aula de manhã, de noite, faço estágio, 4 advogados diferentes me pedem coisas para amanhã, não dá para fazer, ou depois, né? Você tem filhos, ou os filhos precisam de um contato, ou um advogado que tem mais velho, que tem netos, quer dizer, é importante, é, na relação, na vida profissional dos advogados, saber que não dá para ter tudo. Isso significa que, às vezes, nós teremos que abrir mão de algumas coisas. E, para isso, às vezes, nós precisamos falar não, né? E isso é difícil, porque nós temos essa ideia, assim, inercialmente, de que não vamos, sempre que alguém nos pedir alguma coisa, sempre que um cliente aparecer, a gente vai dizer sim e vai fazer. E isso vale para todas as fases, desde o estagiário até aquele advogado sócio que tem quase 70 anos, que tem netos já, né? Eu acho que, acima de tudo, é importante pensar que não dá para fazer tudo e que, às vezes, e se nós quisermos fazer tudo, nós vamos nos frustrar, às vezes vamos fazer tudo de uma maneira que não nos satisfaz, isso pode criar uma frustração, pode criar enfim. Então, acho que, desde o início, é preciso ter, digamos assim, uma clareza de que não dá para ter tudo, de que é preciso priorizar e de que não é necessário ter tudo também. Acho que às vezes, quando nós somos mais novos, isso é uma preocupação, eu preciso estar 100% disponível, porque, se eu não estiver 100% disponível, o meu trabalho não vai ser valorizado e tudo mais. E eu acho que não é verdade. Assim, eu acho que, claro que, em cada momento da vida os desafios são diferentes, mas é preciso, digamos assim, ter a consciência de que não é possível ter tudo. Se nós quisermos ter tudo, nós vamos nos frustrar, e essa frustração pode criar dificuldades na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Então, acima de tudo, eu diria que é importante, essa cobrança exagerada que, às vezes, nós temos, ela pode nos fazer mal, e, ao mesmo tempo, eu insistiria em dizer que é preciso ter noção de que tudo envolve um certo trade-off, né? Quais são as opções? Eu vou fazer um LLM fora? O que isso significa? Não tem nenhum problema, mas é preciso que a gente tenha consciência dessas escolhas para depois não se arrepender delas, sabe? Eu diria algo por aí. É uma pergunta difícil essa. mas acho que você trouxe os pontos importantes, assim, eu acho, sobretudo para os alunos que vão estar escutando. Eh, Renato, eu acho que essa pergunta, assim, quando a gente redigiu, né, eu fiquei pensando, eu fiquei reflexiva também, né, que seria sobre quais são as melhores práticas para a coleta de feedback dos clientes e como é que os advogados eles podem usar essas informações para aprimorar os serviços deles, assim, porque eu acho que quando a pessoa procura um advogado, às vezes parece que fica assim, a percepção fica só pelo fim de o advogado conseguir satisfazer a pretensão X, Y, Z, de repente através de um processo judicial, de uma arbitragem, de uma negociação. Mas assim, eu acho que, como você disse no início da nossa conversa, o advogado ele é um prestador de serviços. Então, assim, para além de efetivamente ele entregar, assim, acho que resultado e conquistar o que o cliente quer, assim, como que funciona essa percepção, assim, do feedback e da aprimoração do serviço? Você acha que isso é uma preocupação hoje? Eu acho que é uma preocupação, mas eu vejo dificuldade em criar, digamos assim, critérios objetivos para avaliar essa satisfação. Porque, como é uma relação de confiança, acima de tudo, é diferente. Quer dizer, você pode. Claro que toda prestação de serviço envolve alguma confiança, né? Se você vai, enfim, se você entra num táxi, você, de alguma maneira, você tem que confiar no taxista, né? Que ele vai saber dirigir, porque, senão, né, enfim, você não entraria. Mas a relação entre o advogado e o seu cliente, nela, a confiança exerce um papel ainda mais importante. E a confiança eu acho, algo difícil de mensurar, né? É difícil, na minha impressão, criar critérios objetivos que possam avaliar, por exemplo,
é difícil. Hoje em dia a gente vê isso em aeroporto. Você pode, quando sai do banheiro ou do controle ali enfim, das malas, você tem aquelas carinhas, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Não daria para fazer isso numa relação entre o advogado e o seu cliente, né? Eu acho. Acho, acima de tudo, que na relação entre o seu advogado e o cliente não tem sempre razão. Então, é uma relação ainda, a relação entre o seu advogado e o seu cliente, né? Isso, aliás, a própria ideia de honorários, né? Que, enfim, de que inicialmente, historicamente, o advogado não era remunerado pelo seu trabalho. Essa é uma percepção que surge na antiguidade, mas que ainda hoje existe uma relação que não é uma prestação de serviços, mas é uma prestação de serviços diferente, e que exige um grau de confiança. Não é a única que exige um grau elevado de confiança, mas é uma em que essa confiança é particularmente importante. Então, eu diria que me parece difícil estabelecer critérios objetivos que possam mensurar essa satisfação, mas, ao mesmo tempo, não exatamente o resultado do cliente, mas é possível ver na sua relação com o seu cliente que o cliente está satisfeito com o seu trabalho, o cliente confia no que você diz, o cliente, quando você sugere alguma coisa, ele não faz outra coisa, porque isso às vezes é um sinal de desconfiança, né? Você dá para o cliente faz o cliente uma sugestão e ele faz uma coisa completamente diferente. Isso é um sinal de desconfiança na sua opinião. Então, existem, por exemplo, né, o quão o cliente ouve as suas recomendações é talvez um sinal de que ele confia no seu trabalho. Mas me parece muito difícil criar critérios puramente objetivos para avaliar essa relação. Entendi, Renato, de fato, né? Eu acho que é muito específica a relação de fato do advogado com o cliente, assim. E agora a gente está começando a se encaminhar um pouquinho mais para o final dessa conversa, e eu queria escutar de você, assim, se você tem alguma dica, algum conselho, alguma coisa que você passaria, assim, para advogados que estão começando, ou que já estão atuando também, sobre esse tema, né? Sobre o atendimento ao cliente, a definição da estratégia junto com ele, assim, uma mensagem que você deixaria. Existe um autor italiano chamado Calamandrei, Piero Calamandrei. Ele escreveu um livro chamado Eles, os juízes vistos por nós, os advogados. É um livro que todo advogado, que todo aluno, todo estudante de direito, todo advogado deve ler. E ele fala logo no início do livro o seguinte: é um livro em que ele explica essa relação e conta anedotas, enfim. E ele fala assim, logo no início do livro: para encontrar a justiça, é necessário ser-lhe fiel. Ela, como todas as divindades, só se manifesta a quem nela crê. E eu acho que essa é a grande mensagem que eu talvez passasse para os advogados mais novos, para os alunos, as alunas mais novos que estão se começando É preciso acreditar na justiça. É preciso acreditar. Não significa não reconhecer os seus problemas, não reconhecer as suas dificuldades. De novo, eu acho que um pouco de otimismo não faz mal. A gente tem que ter um certo otimismo de estudar, mas se eu vou estudar, eu vou fazer um mestrado, será que isso vai me ajudar na minha profissão? Talvez não ajude, né? Eu acho que essa crença na justiça, esse otimismo em relação a como os casos serão julgados, a importância de estudar, isso perpassa por todas as áreas dos estudos do direito, né? Desde a formação. Eu posso estudar um pouco menos. Será que eu vou passar esse sábado estudando? Será que é necessário, né? Acredita que é importante, sabe? Eu acho que essa fé na justiça, essa crença de que as coisas podem melhorar, que a justiça, apesar das suas dificuldades, a justiça em sentido mais amplo, ela é importante. Enfim, acho que essa mensagem de otimismo, sabe? Tenham fé na justiça, tenham fé na profissão que vocês escolheram. Ela é cheia de dificuldades, né? Enfim, às vezes nós estudamos e não temos o resultado na prova compatível, tentamos um mestrado e não passamos para o mestrado que a gente quis, né? Passa para outro,
ou no escritório, trabalhamos muito num pedido de liminar, a liminar não é concedida, não percam a fé na justiça. Acho que a nossa profissão ela é muito, ela exige muito, ela tem um custo pessoal, um custo intelectual que não é baixo, né? E se nós não tivermos fé nela, na importância que ela tem para as pessoas, né, para tantas pessoas, né, que um advogado pode ajudar ao longo da vida, se nós não tivermos fé na justiça, e esse otimismo sobre o quão a justiça pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, acho que é difícil resistir e levar adiante todas as dificuldades. Então, a mensagem final, citando o Pedro Calamandrei, um livro que todas as pessoas deveriam ler, essa é apenas uma das frases que ele diz no livro, é de que tenhamos fé na justiça. Isso vai nos ajudar a ter paciência, a enfrentar as dificuldades, os desafios da nossa profissão de uma maneira, enfim, mais positiva. É Perfeito, isso. Renato. Obrigada pela mensagem. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, foi muito enriquecedora e eu queria agradecer em nome da PUC, em nome do CMA e agradeço pessoalmente também essa aula, mas a sua presença aqui hoje. E, enfim, acho que é isso. Se você quiser fazer um comentário final, trazer algum ponto. Não, Luiz, eu só queria agradecer mais uma vez você e o CMA pelo convite. Foi muito legal, uma grande honra. Uma grande honra, fiquei muito alegre em ter esse bate-papo com você. Espero que esse projeto frutifique, enfim, e dure por muitos e muitos anos. Obrigada, Renato. Com certeza a gente vai em frente.